Olá a todos! Como é que vocês estão? Aqui o nosso canal Luz no Fim do Túnel, Helder de Araújo contigo. Hoje 7 de abril de 2024, agora em Santos, litoral paulista, aí por volta de 26 graus, 9 horas e 56 minutos da matina. Regras, a ordem internacional baseada em regras. Esta famosa frase aparece 5 vezes por segundo na mídia espantalho, na mídia sionista, na mídia mainstream, na mídia oficial, que está em todos os canais de TV abertos e muitos canais de TV fechados. Está nos grandes jornais, no Washington Post, no Herald Tribune, no The Economist, no New York Times e muitos outros. A famosa ordem internacional baseada em regras, que é uma frase aí hipnótica, né, goebbeliana, né, do Goebbels, lá do Hitler, que ele mesmo repetia sistematicamente para acreditar naquilo, né, como um mantra. Se você repete a mentira 1.000, 10.000, 1 milhão de vezes, ela acaba virando uma verdade, coisa que é absolutamente falso, né? Ela vai simplesmente se tornar hipnótica, talvez acreditada aí pelo rebanho, pelo senso comum, mas o senso comum frequentemente é calcado numa narrativa, numa fantasia, num país das maravilhas, né? numa balela, aí, numa esperança de alguma coisa que só existe na imaginação do indivíduo, né? Então, a ordem internacional baseada em regras, tão cantada pelo Departamento de Estado aí dos Estados Unidos, não é nada mais além do que uma desordem internacional baseada na total ausência de regras. É isso que é. É uma desordem internacional baseada na total ausência de regras, porque regras que mudam ao sabor do vento, né, conforme o seu humor momentâneo, não são regras absolutamente, mas é justamente a ausência de regras, regras adaptáveis, relativizadas, modificadas, adaptadas, né? Regras que não são regras. A única regra aí é que a regra vai ser mudada, vai ser modificada, portanto eu não vou ter uma ordem, eu vou ter uma desordem. Estamos vendo a desordem, ela está escancarada aí na nossa cara, né? Um grupo de pessoas que acha que a esquerda é maravilhosa, não é. A esquerda hoje ela é totalmente cooptada, vendida, deteriorada. Ou um outro grupo que acha que ser de direita é lindo, maravilhoso, né? Não é. A direita que nós temos aqui, ela é plantada aqui, ela é cooptada, ela é vendida, ela só quer um lugar ao sol, em Miami, de Rolex. É uma direita que só quer o seu no bolso, né? E quer vender para você que você acredita no Deus certo, no Deus certo. Quer dizer, ela é o Deus certo, né? Ela é aquilo que acha que deu certo. Não deu, né? Enfim, regras que mudam ao sabor do vento. Guerras do fim do mundo, guerra no fim dos tempos. A guerra, a soma de todos os medos aí na faixa de Gaza, na Ucrânia, né? Que regras são essas? De mudar de presidente a cada 4 anos e achar que isso é lindo e maravilhoso. Você tem um espantalho diferente na presidência de um país, com a grandeza e a importância dos Estados Unidos, um indivíduo que não tem autonomia nenhuma, que é um vendedor, que é uma fantasia, isso. Então, regras que mudam ao sabor do vento não são regras. Nós não podemos confiar nisso. E agora se tornou regra atacar embaixadas pelo mundo. Mais uma regra aí, ó. Vamos atacar. A regra não era os tratados, os acordos, lá o Acordo de Viena, o Acordo de Caracas, o Acordo de Buenos Aires, que estabelecia o sentido da imunidade diplomática, porque a embaixada é um território autônomo, soberano. Por exemplo, a embaixada
sei lá, da Inglaterra no Brasil, ela é território da Inglaterra, ela não é do Brasil. Eu não posso atacar, eu estaria atacando a Inglaterra. Portanto, nós vamos ter um mundo aí onde embaixada vai ter tanto importância quanto fazer uma embaixada com uma bola murcha, né? No campinho de várzea aí, né? As embaixadas já eram, né? O que o Irã vai fazer agora? Que ele teve a sua embaixada na Síria atacada pelos sionistas. Os sionistas não respeitam absolutamente nada, nada, absolutamente nada. O sionismo é a ideologia da usura transplantada para o reino da religião, para o reino da economia, para o reino da política. Ou seja, é um vale-tudo total. Você manipula a opinião pública, você faz o que você quer, você obriga, inclusive, os Estados Unidos, o poderoso Estados Unidos, a comer na tua mão, né? Daí você ataca uma embaixada. Você destrói um grupo que estava levando alimentos, água, para 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Você destrói, você mata todo mundo. Você destrói um hospital inteiro, com 400 médicos, enfermeiras, pacientes, equipamentos, do nada, né? Enquanto isso, o Hamas, que você finge combater, destruiu já 500 tanques seus, 500, né? Você não consegue vencê-lo, e aí você desconta na população civil, indefesa, que não tem nada a ver com o Hamas, né? Então, você desconta na população humilde, porque esse era o seu verdadeiro objetivo, desde o começo, ocupar aquelas terras, tomar na mão grande, né? Então a narrativa é isso daí, regras que não se sustentam são essas daí. Você pode repetir 1 milhão de vezes, né, que você está combatendo os terroristas do Hamas e tal, mas isso aí é simplesmente a narrativa do Goebbels, né? Quer dizer, ela é uma mentira dentro de outra mentira. Então não vai se sustentar. Isso não vai dar certo, pessoal, essa desordem generalizada, né? Bom, falar hoje um pouco sobre a Rússia pós-União Soviética, após a queda da União Soviética. Eu acho que é um assunto bastante interessante, pouco conhecido aqui no nosso querido Brasil, que alguns chamam de Bananalândia, mas eu acho que banana é uma fruta maravilhosa e a terra da banana era o Equador, né? Tinha lá a Banana Fruits, lá, a Fruits United, né? Que governava lá a multinacional americana, que dominava a política do Equador. Agora você vê, eles também atacam uma embaixada, né, do México para matar um ex-presidente. Olha só, virou uma selvageria total, né? Quer dizer, essa é a ordem baseada em regras, né? Ou seja, a ausência de regras. Mas vamos continuar aqui, olha. Nenhum país sofreu mais profundamente a chamada Revolução Colorida, que depois se popularizou lá na Primavera Árabe, quando eles destruíram a Líbia, né, usando uma Revolução Colorida. Nenhum país sofreu mais a Revolução Colorida, a Guerra Híbrida, né, a guerra aí de 5ª geração, né, a guerra irrestrita, e a ação do neoliberalismo do que a Rússia. Ela sentiu isso mais na carne e na pele do que qualquer um no mundo, né, após a queda da União Soviética, em 1991. Foi uma época terrível na Rússia. Pouco se diz, mas o fato é que milhões de russos se viram desempregados e descartados pelo esfacelamento do Estado soviético. Pelo esfacelamento do Estado. O Estado se desfez, as repúblicas todas ficaram ao Deus dará do dia para a noite. E foi imposto ali o sistema neoliberal americano, do dia para a noite. Instabilidade social tremenda. E também instabilidade profissional, né? Antes você tinha um emprego, você podia ganhar pouco, mas você tinha uma função dentro do país, dentro do Estado, dentro da comunidade, dentro da nação. Então a instabilidade se tornou a regra. O número de suicídios nessa época foi imenso. Aí em final dos anos 1990 e a primeira década do século XXI.
A segurança que advinha aí do estado de bem-estar social, estagnado por diversos motivos, né? O Estado, como provedor de segurança pública, estava estagnado, todos sabemos. Mas havia alguma segurança? Havia segurança. Como existe segurança em Cuba? Educação pública de qualidade, saúde, segurança. Tá, as pessoas são pobres, sabe? Mas elas não vão ser trucidadas às 2 horas da manhã por causa de um celular ou de uma bicicleta, né? Quer dizer, aí você troca o dinheiro pelo bem-estar, né? Se você tiver as duas coisas ainda, o dinheiro e o bem-estar, pô, aí você está no melhor dos mundos. Você está no que a China está se tornando, né? Um país capitalista e que tem bem-estar social, né? E segurança. Mas o fato é que a União Soviética estava estagnada por diversos motivos. Seria muito extenso abordar as causas da estagnação do modelo soviético, né? E foi substituída, e de repente, pelo mundo neoliberal, pelo mundo americanista, pelo American Way of Life. O mundo do homem é o lobo do homem, né? O self-made man, né? O sonho americano entrou dentro da União Soviética, né? Mas você não teve uma transição gradual, uma transição pacífica de um modelo de controle estatal para um modelo de controle neoliberal, ou seja, empresarial, financeirista, né? O fato é que foi um custo social muito alto, né? Foi uma época muito trágica, inclusive. Milhões de russos pereceram miseravelmente nesse processo, 4, 5, 6 milhões, e morreram desesperados. Os índices demográficos demonstram a curva populacional. E veio o homem providencial, a ponte entre dois mundos. Não só entre dois mundos imediatos e opostos, mas entre duas eras. Vladimir Putin trouxe estabilidade, confiança, autoestima. Sobretudo trouxe a soberania ao povo russo. Soberania essa atacada em sua essência, na sua essência mesma, pela soberba ocidental, que nós sabemos, a soberba ocidental ela é ilimitada e inconsciente do quão ela é soberba, né? Hoje a Rússia é um país completamente diferente. É um país onde ser conservador, né, não é uma politicagem para ganhar votos de incautos. Ser conservador na Rússia é um modo de ser no mundo. Então a Rússia é um país perseguido ferozmente, é o país mais sancionado do mundo, né, por causa da Ucrânia, porque ele não aprova coisas como identitarismo, LGBTismo, wokismo, porcarias desse gênero. Grande parte delas criadas pelo regime nazista, da Alemanha nazista, né? A guerra na Ucrânia, a operação militar na Ucrânia, eu acho que ainda continua sendo chamada assim. A guerra começou em 2014, em torno da região do Donbás, né? Crimeia, Luhansk, Donetsk. A guerra começou por causa que os nazistas ucranianos, que é uma legião lá, os grupos neonazis, agora boa parte já foi dizimada pelos russos, pela operação militar especial, justamente porque estavam trucidando população predominantemente russa, nesses locais que eu citei aí, né? Foi para impedir essa matança desenfreada aí que a Rússia entrou na Ucrânia, né? Mas ela é essencialmente o que a guerra da Ucrânia? Uma guerra contra o modernismo, contra o neoliberalismo, né? Contra o wokismo, né? Contra a ideologia progressista ocidentalizante, ocidentalitária aí, né? E hoje a religião ortodoxa cristã, base da Rússia imperial czarista, voltou com tudo. Por isso que eu até fiz um vídeo aí sobre a Terceira Roma, né? Sobre a volta de um modelo mais próximo, em alguns aspectos, do czarismo, né? Esse grande e poderoso reino, a Rússia, é a legítima herdeira dos vikings, dos mongóis, dos hunos,
né? Eles descendem diretamente desses povos, que são muito parecidos, aliás. Vikings, mongóis e hunos são povos muito semelhantes em vários aspectos, sobretudo o espírito guerreiro, né? E a capacidade de agir em conjunto, né? E são povos realmente inteligentes, né? E que não são conquistáveis por nenhum outro povo, né? O fato é que a Rússia é um país sempre sujeito a ataques brutais de seus inimigos, né? Daí por isso é que ela é tão grande, né? Ela precisava de zonas tampões aí, de locais neutros, naquelas vastas e quase infinitas estepes russas, né? E ele está sempre sujeito a ataques brutais de seus inimigos, né? Como nós vimos recentemente ali no Crocus Hall, em Moscou. E é claro que esse grande e poderoso reino não vai parar e não vai ceder aos seus inimigos. Pelo contrário, já disse isso também num outro áudio meu, a Rússia se fortalece com a guerra. Cada vez que ela trava uma guerra, ela sai mais forte. Por isso eu acho que era bom parar de provocar o urso, né? Porque uma hora ele vai revidar de uma maneira mais contundente. Pergunta: a Rússia e os Estados Unidos ainda se darão a bom termo? O que é que dizem os analistas geopolíticos? Será que eles vão entrar em guerra direta, em um confronto total? Uma guerra nuclear franca e absolutamente devastadora? Eu acho que não. Vou fazer aqui a minha profecia astrológica aqui, né? Talvez numa próxima década, talvez aí na próxima, vamos ver, quando a atual geração tragicômica dos neocons e ancaps for para a lata de lixo da história, de onde eles nunca deveriam ter saído, né? Então acho que eles têm potencial para ainda se darem a bom termo, né? Como se deram lá na época da conquista espacial, né? Nós não sabemos exatamente o que foi esta conquista. Não vou tratar de ir da Lua, talvez num outro vídeo eu fale a respeito. Mas se você se interessa pela questão de se o homem foi à Lua ou não foi à Lua, lá pela Apollo 11, tenho certeza que não foi, né? Se você quer investigar esse assunto, assista aos vídeos e às aulas do Douglas Aliodin. Ele fez uns 70 vídeos excelentes, ele é físico de profissão, né? Analisando cada um dos aspectos, né, daquela viagem, dos astronautas, da técnica utilizada, da tecnologia, daquelas fotos que desapareceram, né, sobre o cinturão de Van Allen, que não pode ser transposto, né, não existe tecnologia para atravessar o cinturão de Van Allen, enfim, são vários temas aí, né. O Eric Dollard, Dollard, nos deixou algumas pistas. Cientista aí, que vamos dizer, que não é da linha mainstream principal da ciência baseada em consenso, aí do Royal Institute of Londres, né? Não é um cientista exatamente bem quisto pelos seus pares, mas talvez justamente por isso é que ele seja um cientista importante, porque ele não perdeu a capacidade de questionar, né? Ele nos deu algumas pistas, né, o Eric Dollard e outros, né, sobre a natureza da Lua. Mas, enfim, isso é uma outra história, né? Eu apenas citei porque havia uma concordância aí do projeto espacial da NASA e da Agência Espacial Russa naquele momento. Pessoal, para terminar o vídeo, eu vou falar aí sobre Brasil, né? Todo mundo espiona, falar sobre espionagem, sobre a BIM, né, para terminar o nosso vídeo. Esses conteúdos todos estão lá no nosso blog, que eu mesmo produzo o blog Helder Araújo. Você encontra lá muito mais pormenorizado, porque aqui no canal, no nosso vídeo e no nosso áudio, parte do que eu estou falando para vocês, eu leio, parte eu analiso, eu falo sobre aquilo que eu estou lendo, né? Mas aquilo que eu estou lendo está todinho lá no meu blog, né? Os textos que eu mesmo adapto. No vídeo passado eu falei de várias fontes que eu utilizo para produzir esses textos, né?
O fato é, todo mundo espiona, todo mundo na política brasileira, aliás, em qualquer política, todo mundo tem que espionar, né? Porque o segredo é a base do poder, né? Você não tem poder sem segredo. Se você canta aos quatro ventos aquilo que você vai fazer, né, parece que você não consegue fazer aquilo direito, né? Você tem que se concentrar, você tem que maturar aquilo lá, antes de que aquilo possa vir a público. O fato é que todo mundo espiona todo mundo na política para ter algum trunfo, alguma informação que aquilo não possa ser divulgado, portanto você faz aquele indivíduo refém, né? Você tem alguma coisa contra ele, alguma prova. Agora, restaria saber por que, né, que todo mundo espiona todo mundo na política brasileira, né? Já que os políticos, em geral, né, todos eles parecem fazer exatamente as mesmas coisas, né? Então, por que será que eles têm essa loucura de espionar os outros, né? Justamente para deter algum segredo sobre o outro, né? E mantê-lo aí na rédea curta, né? Mantê-lo comendo na sua mão. Parece que existiu uma ABIN paralela. Bom, deve ter existido mais de uma ABIN paralela. A própria ABIN parece uma coisa paralela, né? Sabe, ela é uma coisa paralela a outras agências mais poderosas, por exemplo, a CIA, né? Mas parece que existiu mesmo aqui dentro do Brasil uma ABIN paralela à própria ABIN, né? Quer dizer, o cara que espiona o espião, né? Uma ABIN paralela que arapongava todo mundo que deveria ser arapongado, né? Por exemplo, os políticos, né? Lá por 2019, falar aí sobre o senhor Bebiano. Não se sabe até que ponto o senhor Bebiano, todo mundo que estuda política, que acompanha a política, sabe quem é. Era o ex-presidente do PSL. Foi secretário-geral da Presidência da República por 48 dias. Possivelmente o senhor Bebiano esteve disposto a denunciar o esquema de vigilância e paralelo da BIM. Ele acabou caindo aí por outros motivos, né? Parece que tinha um repasse eleitoral ali de 400 mil reais, não sei, não me lembro exatamente dos detalhes, né? Mas o fato é que o senhor Bebiano veio a falecer de uma queda que ele sofreu no banheiro de casa. Isso aconteceu. Essa é a versão dos fatos, né? Versão dos fatos, não são os fatos, é uma versão dos fatos. É a narrativa que ainda está aí pelas redes, né, pelos jornais. Bebiano foi o homem por trás da candidatura de Jair Bolsonaro em 2018, eleito pelo PSL. O Bebiano era faixa preta em jiu-jitsu e sofreu uma queda fatal no banheiro de sua casa. Esse episódio fatal mostra, agora eu vou chegar aonde quero chegar com essa questão aí de vigilância e de fragilidade, a fragilidade das coisas e das pessoas. Isso é uma coisa impressionante. Pessoas que são úteis num determinado momento são descartadas num outro momento. Talvez fosse o seu destino. Talvez seja por algum motivo que nós não podemos explicar aí exatamente com provas, com propriedade, com evidências sólidas. Vou fazer uma analogia aqui, né? Como a vida humana é frágil, pessoal. Como ela é frágil. Por exemplo, nós só estamos aqui porque temos energia elétrica, porque temos um meio de transmissão, porque podemos falar e pensar, mas tudo isso é muito frágil. É como aquela insustentável leveza do ser, aquilo que se desvanece pelo ar, ou aquela famosa frase, tudo que é sólido desmancha no ar, né? Mas onde que essa frase estava? Pessoal, olha que coisa mais inusitada. Essa frase aparece no Manifesto Comunista, no livreto de 1848. Talvez o mais famoso livreto revolucionário da história, de Karl Marx e Friedrich Engels. A frase aparece assim no Manifesto Comunista: tudo que era sólido se desmanchava no ar, tudo que era sagrado é profanado, e as pessoas são finalmente forçadas a encarar com serenidade a sua posição social e as suas relações recíprocas. Tudo que era sólido se desmancha no ar. Começa assim, né, no manifesto. Com essa frase, o Marx e o Engels pretendiam descrever a natureza transformadora do capitalismo, porque esse era o objeto de estudo aí do Marx, né? O sistema capitalista, segundo eles, estaria dissolvendo as estruturas tradicionais da sociedade, sobretudo da sociedade feudal, né, do qual ela herdou muitas instituições, né, e também muitas
muitos fenômenos históricos, seculares e milenares. Por exemplo, a família, a religião, né? E todas as formas de hierarquia social que fazem a sociedade se manter, né? A dissolução de tudo isso, a dissolução da família, a dissolução da religião, a dissolução do próprio sistema feudal, e aí também está se falando do sistema de produção, né? Essa dissolução, ainda que caótica, era vista como um passo necessário para a criação de uma nova ordem social mais justa e igualitária. Portanto, não era uma frase, que tudo se desmancha no ar, não era uma frase anticapitalista, não, era uma análise sobre o mundo que se aproximava. Ou seja, tudo aquilo que era sólido não seria mais sólido num sistema capitalista. Ou seja, o mundo estaria sujeito a profundas mudanças sociais nas relações humanas diante do modo de produção capitalista e industrial, já em pleno curso. Por isso que eu fiz a analogia com o Bebiano, que parece que ele caiu por causa de 400 mil reais. Né? E você teve ali também uma tragédia da política nacional. Né? A frase "tudo que é sólido desmancha no ar" se tornou uma das mais citadas aí do mundo. Frequentemente é utilizada para descrever processos de mudança social e cultural. Essa frase foi também utilizada como título do livro do filósofo Marshall Berman, que chama Tudo que é sólido desmancha no ar. É o título do livro, né, publicado em 1982, que analisa a modernidade e as suas contradições. É importante lembrar que a ideia de que as coisas sólidas e os valores e os fenômenos que são tidos como sólidos se dissolvem no ar, que é uma analogia, né? É uma metáfora, vamos dizer assim. Não é original aí do Marx e Engels. Não, o Heráclito de Éfeso, no século 6 a.C., defendia a ideia de que a mudança é a única regra, a mudança é constante. É por isso que eles não conseguem ter regras e obedecer regras. Né? A filosofia já fala isso no século 6 a.C. A mudança é constante, nada permanece igual, nada permanece o mesmo. É impossível se banhar nas mesmas águas duas vezes. Cada vez que você toma banho, você está tomando banho numa outra água, não é na mesma água de antes. Né? E também, na verdade, o Heráclito falou nas águas dos rios, porque eles se banhavam nos rios. Né? É impossível você se banhar na mesma água do mesmo rio duas vezes. A mesma água, não, ela passa e é sempre uma água diferente. A frase de Marx e Engels é uma reinterpretação dessa ideia à luz da análise crítica do capitalismo. Então, pessoal, algumas reflexões aqui de livre pensamento, de livre expressão, canal de mídia alternativa, né, de mídia independente. Espero que vocês apreciem o nosso canal. Se gostarem, divulguem. Estamos aqui também no YouTube, também no Spotify, na forma de áudio, no YouTube na forma de vídeo. Agradeço a presença de todos. Até a próxima e fiquem com Deus.